Opa, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Usuário do Futuro. É isso aí, socialista. Aceita ou chora. Bitcoin é inevitável. É isso, irmão. Não há outra alternativa. Você pode negar a realidade das coisas, mas isso não vai mudar nada. As coisas são o que são. A maioria das pessoas ainda acha que Bitcoin é só mais um investimento, uma modinha da internet. Elas pensam que é algo opcional, mas não. Bitcoin é inevitável. O Estado satânico tornou o Bitcoin inevitável. Tornou ele necessário, na verdade, também. E para vocês entenderem o porquê o Bitcoin é inevitável, vocês precisam parar de olhar para ele como se fosse um ativo financeiro e começar a enxergar ele como ele realmente é, uma resposta a um sistema totalmente quebrado. Que sistema é esse? O sistema fiduciário, as moedas fiat, não é mesmo? Bitcoin não nasceu porque alguém queria enriquecer rápido e, porra, simplesmente criou uma moeda digital. Ele nasceu porque os estados, toda essa engenharia social falhou. Todas as moedas fiat têm prazos de validade. E se a moeda fiduciária não tem fundo, o Bitcoin não tem topo. E para você começar a entender isso, você tem que saber o seguinte: durante a maior parte da história, o seu dinheiro era ligado a algo real. Ele tinha um lastro, ouro, prata, ativos escassos, algo que não podia ser criado do nada. Isso, de certa forma, colocava alguns limites no governo. Eles tinham que ter um certo cuidado, porque não dava para imprimir ouro, né? Que nem dá para imprimir papel moeda. Mas em 1971, tudo isso foi por água abaixo, irmão. O dinheiro passou a ser criado por decreto. Papel virou promessa e número virou só confiança. E a partir desse momento, o sistema financeiro entrou em uma contagem regressiva. Não é porque ia explodir de uma vez e acontecer, nossa, um grande anúncio de colapso. Não, não é isso. É porque ele mesmo, o próprio sistema, passou a se corroer por dentro. É um sistema fadado ao fracasso, irmão. Porque a moeda fiat funciona assim. O Estado gasta mais do que arrecada, cria dinheiro para cobrir um rombo e empurra todo o custo desse rombo para a população através da inflação. Isso não é teoria, é a prática, irmão. A história já mostrou isso diversas vezes. É Cuba, Venezuela, China. Keynesianismo é toda a degeneração do mundo. Vem de keynesianismo, irmão. Keynesianismo é um negócio totalmente cabalístico. Deplorável mesmo. É uma bizarrice econômica você defender isso. Todas as moedas fiat do mundo, sem exceção alguma, perderam valor até desaparecer ou ser substituídas. Não existe moeda fiat que tenha sobrevivido intacta ao longo do tempo. Não existe. O motivo é simples. Quando você pode criar algo sem limite, você sempre cria demais. Eu adoro aquela máxima americana que explica isso muito bem. O americano gosta de dizer o seguinte: me diga as motivações que eu te digo os resultados. É isso. Se o sistema te incentiva a ser vagabundo, a ser parasita, você vai ser vagabundo e vai ser parasita e vai achar isso normal. E no meio disso tudo, o Bitcoin entra onde? O Bitcoin entra justamente no lado oposto disso, porque ele nasce com uma regra básica e imutável, tá? Ninguém pode mudar isso. Só vão existir 21 milhões de unidades. Não importa quem você é, não importa quão poderoso, rico ou influente você seja, você não consegue mudar isso. Nem o próprio Satoshi Nakamoto, que é ou o grupo ou a pessoa que criou o Bitcoin, consegue mudar isso. Porque o Bitcoin não tem dono, o Bitcoin tem fundador. Isso é muito diferente, isso quer dizer que ninguém controla ele. Essa regra não depende da confiança em ninguém, velho. Não depende da honestidade de político. Depende da matemática e de um consenso distribuído. E isso muda todo o jogo, irmão. O Bitcoin resolve um problema que parecia insolucionável. É a primeira vez na história da humanidade que você consegue transferir digitalmente seu dinheiro sem precisar do intermediário, irmão. É o famoso P2P, peer-to-peer. Antes de existir Bitcoin, todo o dinheiro digital precisava de um banco, um governo, uma empresa, algum terceiro controlando. Sempre tinha alguém no meio da operação. E quem tá no meio sempre controla. Lembre disso. Vai controlar taxa, regras, bloqueios, censura. Mas o Bitcoin, irmão, ele elimina o intermediário. Então acabou a porra do roubo, acabou a vagabundagem. Ele permite que duas pessoas troquem valor diretamente sem precisar pedir permissão pra ninguém, irmão. Você tá entendendo quão absurdo, quão revolucionário é isso? É porque isso não deveria ser revolucionário. Isso só é revolucionário porque o sistema é uma merda. O sistema fiat, o sistema fiduciário, é um modelo fracassado. E Bitcoin não é só dinheiro, tá, pessoal? É soberania financeira. A primeira vez na história que você tem um ativo que nenhum juiz no mundo, filho adúltero, filha bastarda, prostituta, esposa falsa acusadora nenhuma pode lhe tomar. Esse patrimônio, se tiver em autocustódia, meu irmão,
Ninguém pode lhe tomar, pode botar furadeira no seu joelho, ninguém toma. Se você fizer a boca dura, ninguém vai tomar esse dinheiro de você. Não é dinheirinho no banco, não, é seu dinheiro de verdade. Isso se você tiver as chaves privadas. Se você não tiver chave, meu irmão, então o dinheiro nunca foi seu, né? É igual esses caras que a mulher dá pra todo mundo, aí na vez dele tem que dar só depois do casamento. Nunca foi sua, é só sua vez, pelo amor de Deus. E você tem noção do quão. Porra, eu não sei nem palavras pra falar disso, irmão. É surpreendente, inovador, revolucionário mesmo, é isso, irmão. No começo a internet também foi muito ridicularizada. Disseram que era coisa de nerd, não servia pra nada, ninguém ia usar. Hoje tudo passa por ela, irmão. E o mesmo vai acontecer com o Bitcoin. Aí as pessoas ficam se perguntando: ah, mas eu não consigo usar Bitcoin pra comprar pão e etc. É porque é claro que não, seu animal. Você não vai usar seu Bitcoin hoje em dia. Esse não é o objetivo. A moeda tem várias fases e ela só vira moeda de troca no final. Pesquisem aí as fases que a moeda passa para virar moeda de troca de fato. Pesquisem as propriedades de um dinheiro forte. Aí vocês vão entender o que eu tô falando. No começo, o Bitcoin era um negócio bem pequenininho, instável, pouquíssima gente compreendia. Hoje em dia já é grande demais para ser ignorado e descentralizado demais para ser parado, irmão. O plano deu certo, seja lá de quem foi esse plano, deu certo. Aí muita gente se pergunta ainda: ah, mas e se os governos proibirem, etc. Essa pergunta parte de um erro de entendimento. Quem pergunta isso não entendeu nada ainda, irmão. Não entendeu nada. O Bitcoin não é uma empresa, não é um site, não é um servidor. Ele é uma rede distribuída que roda em milhares de computadores que estão espalhados pelo mundo inteiro. Você tem noção da probabilidade tão baixa que é pra você, conseguir dar um ataque nisso? Não é probabilidade baixa pra você dar um ataque, né? É o quão difícil, no caso, seria pra você fazer um ataque nessa escala. É praticamente impossível, irmão. 15 anos de blockchain e ela tá intacta. Zero ataques. Quem perdeu o Bitcoin é porque não guardou as chaves privadas ou nunca teve acesso a elas. Se tiver em autocustódia, meu irmão, aí a história é outra. Ninguém pode tomar de você. E você fizer a boca dura e tiver em autocustódia, não tem conversa, meu irmão. E pra você proibir Bitcoin é algo tão difícil que seria necessário desligar a internet do mundo inteiro. Ou então você teria que convencer milhões de pessoas que sustentam a rede a parar de maneira voluntária. Isso não é algo realista. Você acha mesmo que se o Estado pudesse, ele já não teria feito isso? É claro que teria feito. E o movimento natural do Estado não é destruir o Bitcoin. Ele quer controlar ele, copiá-lo, competir com ele, de tão bom que ele é. E é por isso que veio o Drex, CBDC, esses sistemas satânicos, né? Que o Estado curte criar. O Estado em si já é satânico, né? Então tudo que vem dali vocês já sabem. Mas quem entende a real diferença nunca vai, confiar em Drex, CBDC. Porque Bitcoin é liberdade, Já a Drex é programável, rastreável, bloqueável. Tudo de ruim, velho. Bitcoin é neutro. Ele não vai ficar te perguntando de onde tu é, não pergunta onde tu mora, quem tu é. Não pergunta no que tu acredita, ele só verifica se você tem a chave. Porque é isso que realmente importa para você acessar seu dinheiro. E é exatamente por isso que Bitcoin é inevitável. Porque o mundo está caminhando para cada vez mais controle e ser um negócio totalmente totalitário, uma distopia total. Vigilância, menos privacidade, tudo de ruim, velho. Quanto mais o Estado tentar controlar o seu dinheiro, mais valor vai surgir um dinheiro que não pode ser controlado por ninguém. Quanto mais regras, bloqueios e censura aparecem, mais pessoas procuram uma saída e Bitcoin é essa saída. A única saída, irmão, não tem outra. Ethereum, Solana, Monero, isso é tudo shitcoin. Bitcoin é a única de verdade. É a única saída verdadeira. E outro ponto importante é que Bitcoin não precisa da adoção total para vencer essa guerra ao dinheiro. Você não entende o conceito de guerra ao dinheiro e juros negativos? Tem um texto muito bom do Fernando Uric que eu vou deixar aí na descrição. Não é muito difícil de entender ele não, tá? Dá uma lida aí que você vai curtir. Para o Bitcoin vencer, ele só precisa ser adotado por uma minoria relevante. Essas pessoas vão ser a alta nobreza do mundo. O Isaac Asimov previa isso. Ele não sabia qual era a tecnologia, mas que existiria uma tecnologia no futuro que quem não adotasse na próxima geração imediatamente seria miserável. É isso, irmão. Quem não tiver Bitcoin no futuro vai ser miserável. É isso. Não é necessário e nem nunca foi o objetivo que todo mundo usasse Bitcoin. Basta que os produtores, os investidores, os poupadores que pensam no longo prazo e têm uma alta preferência temporal, adotem o Bitcoin. Só isso. São essas pessoas que precisam adotar o Bitcoin. E ao longo do tempo, isso vai gerando um efeito como se fosse gravitacional. Quem fica de fora perde poder de compra e quem entra preserva. Muita gente critica a volatilidade do Bitcoin. Mas veja, qual ativo no mundo você consegue negociar livremente num domingo à noite às 10 horas? Nenhum, velho. Bitcoin é 24/7, não para. É claro que vai ser um bagulho muito volátil.
E além disso, as pessoas estão olhando para um gráfico muito errado. No curto prazo, realmente ele oscila muito. Mas no longo prazo, ele sobe porque o dinheiro tradicional vai cair. Ninguém que comprou Bitcoin e segurou por 10 anos perdeu dinheiro. Quem perde dinheiro, meu irmão, é mão de alface. É criancinha que tem medo. O Bitcoin não é que ele seja muito volátil, é que a Fiat é muito instável. Só que a gente tá acostumado a medir tudo numa régua que derrete o seu dinheiro, que dilui tudo. Quando você mede algo que é escasso com algo que perde valor, o escasso sempre parece subir. E o Bitcoin também ensina algo que o sistema atual odeia. Ele faz você nem ter a capacidade de fazer isso, que é poupar. Ele recompensa quem pensa no longo prazo, o Bitcoin. Quem guarda, não fica se endividando, quem não vive só de consumo imediato. Essas pessoas se beneficiam com o Bitcoin. E isso vai contra toda a lógica moderna de crédito infinito, parcelamento eterno, estímulo ao gasto. Vai contra tudo isso. O Bitcoin muda o comportamento humano porque muda os incentivos. E os incentivos, meu irmão, moldam as sociedades. É aquela máxima americana que eu já falei no vídeo. Me diga as motivações que eu te digo os resultados. Até bactérias respondem às motivações. E é por isso que empresas, BlackRock, tá? Tu acha que a BlackRock não sabe o que tá fazendo? Até ela tá comprando Bitcoin. Empresas, fundos, países, indivíduos, todos eles estão aos poucos se expondo ao Bitcoin. Alguns de maneira mais discreta, outros de maneira mais pública, mas o movimento tá sendo muito claro. E quem entende o jogo de verdade sabe que não dá para confiar totalmente nessas moedas fiat que podem ser inflacionadas até o infinito e além. Bitcoin vira como se fosse uma espécie de seguro contra o sistema. E aqui é que vai entrar a parte mais desconfortável. Não é sobre você ficar rico. Quem entra pensando só em enriquecer de maneira rápida, geralmente sai frustrado. Bitcoin é sobre você não ficar pobre lentamente. Bitcoin é uma reserva de valor. Bitcoin não é investimento. Bitcoin é para você não guardar seu dinheiro e o filho da puta do Estado imprimir 20% ao ano da base monetária e te diluir. É para isso não acontecer. O Bitcoin é inevitável porque os problemas que ele resolve não vão desaparecer. Os estados não vão deixar de ser totalitários. Não vão deixar de imprimir dinheiro. Não vão deixar de usar moedas fiat. Então, porra, Bitcoin sempre vai ter um motivo para existir. Você pode ignorar o Bitcoin, pode rir, criticar, chamar de bolha, mas isso não vai mudar a realidade, irmão. Da mesma forma que ignorar a internet lá atrás não fez a internet desaparecer. Da mesma forma que você ignorar o celular, redes sociais, não impediu o mundo de mudar. Bitcoin, ele não pede aprovação de ninguém. Ele simplesmente funciona. E é por isso que o título do vídeo não é Bitcoin pode ser o futuro. É que Bitcoin é inevitável. Aceitar isso cedo vai te dar opção. Agora, ignorar isso vai te deixar sem escolha no futuro, né, porra? Não é porque alguém vai te obrigar, mas é porque o sistema em si vai te empurrar pra baixo, bicho. No final, a pergunta não é se Bitcoin vai existir no futuro. Ele já existe. A pergunta é se você vai entender agora ou depois, né? Se você vai aprender com o erro dos outros ou tomando no cu sozinho. Aceita ou chora, irmão. Bitcoin não é moda, é consequência. E consequências não esperam consenso. E esse vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal. Você pode fazer uma doação de qualquer valor aí ou promover um tema de vídeo através do LivePix que está aí abaixo, tá na descrição. E apoia muito o meu trabalho com isso. Fico eternamente grato a quem doa qualquer valor de R$ 1. A partir de R$ 1 você consegue doar, tá? E para promover vídeo a partir de R$ 50. Então, no mais é isso, rapaziada. Fui.